vamos conversar um pouco sobre a esperança, sobre essa força divina, essa força sublime, que é mesmo o nosso motor maior, o nosso combustível para seguirmos adiante quando os caminhos se fazem mais desafiadores. Nos recordando aqui de Alcione, no livro Renúncia, quando nos diz que viver sem esperança é o maior de todos os males, porque ela é a força mesmo da vida, aquilo que nos dá sentido, aquilo que nos dá estímulo para a caminhada. Emmanuel vai definir a esperança no livro O Consolador como sendo a luz do luar. Em comparação com a fé, que seria a luz do sol, a esperança seria a luz do luar, destinada a brilhar justamente nos momentos de maior sombra, nas noites do caminho ou dos caminhos e dos destinos, clareando para nós a jornada, mesmo em períodos mais sombrios. Por isso, viver sem esperança é mergulhar nas sombras mais densas do espírito, é não ver horizontes, não vislumbrar saídas, mas com a luz da esperança, mesmo em meio às noites mais frias e sombrias, nós encontramos o motivo, nós encontramos o rumo para o qual caminhar. Então essa é a proposta e também por isso Alcione vai complementar no livro Renúncia, dizendo que a esperança é invencível. Quem cultiva essa força em si, quem preenche o seu coração e o seu mundo interior de esperança, encontrará sempre essa força com que vencer os obstáculos da vida. Porque a esperança é a força mesma do Cristo em nossos corações, do Evangelho, do amor divino a operar em nós, resgatando aquilo que Paulo nos disse em uma de suas epístolas: tudo posso naquele que me fortalece. A força da esperança, portanto, é a força do divino em nós. É a presença do amor de nosso Pai, do amor do Cristo em nossos corações, ajudando-nos a contornar os momentos difíceis do caminho, vislumbrando sempre a luz que nos espera no amanhã, no porvir, vislumbrando sempre o dia que há de raiar, por mais tarde à noite, vislumbrando sempre o sol que há de retornar, por mais estrondosa seja a tempestade que estejamos vivendo. E para conduzir-nos nestas nossas reflexões sobre essa força da vida, a esperança, nós selecionamos uma mensagem da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, muito bela, que vai se encontrar no livro Falando à Terra, capítulo de número 40, intitulada a mensagem justamente Esperança. É uma mensagem do espírito Viana de Carvalho, grande espírito, grande ativo trabalhador espírita, enquanto esteve encarnado, orador, reconhecido pela beleza da sua fala, por sua eloquência, e que depois, na condição de espírito desencarnado, segue ativamente na seara espírita, tem várias e várias contribuições por meio do médium Divaldo Pereira Franco, e aqui traz também a sua contribuição por meio de Chico Xavier. Viana de Carvalho, então, vai nos trazer essa página muito bela sobre a esperança, em que ele inicia dizendo-nos o seguinte: se a noite o surpreendeu de coração ferido, ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Então, amigos, neste momento de tantas perdas no sentido mais físico, aqui da presença física e material dos corações queridos, desafios econômicos, reveses, dificuldades, desemprego, enfim, muitos e muitos desafios que tantos e tantos lares e famílias têm vivido, além das angústias morais, dos outros tantos problemas e desafios que já encontramos na caminhada terrena. Se nós nos encontramos visitados aqui por essa noite, se ela nos surpreende o coração, não nos rendamos à dor que parece irremediável. Porque para toda dor haverá solução, para toda angústia haverá um bálsamo, para toda dificuldade haverá um caminho de saída. É o que aprendemos com o Consolador prometido,
que nos amplia o entendimento da vida, mostrando-nos que é o amor, a força soberana que rege os destinos das criaturas. Também a justiça. Nós, espíritos imortais em jornada, já tendo vivido tantas e tantas vezes aqui, na experiência material, na atual encarnação, vamos encontrar as consequências naturais do que semeamos no pretérito. Vamos encontrar as expiações que construímos nós mesmos em atitudes em outras existências ou mesmo nesta. Vamos encontrar as provas que nós mesmos solicitamos antes de para cá retornarmos, lá no mundo espiritual, na condição de espíritos em aprendizado, amparados pelos nossos benfeitores, nós solicitamos, nós rogamos muitas das provas, as mais difíceis, que hoje nós encontramos na experiência material. Então, o que nos parece irremediável agora será remediável depois. O que nos parece incontornável agora, se buscarmos manter a serenidade, a confiança em Deus, veremos que é sim incontornável. E mais, traz para nós lições valiosas, nos levará a transformações necessárias, imperiosas, para que sejamos corações cada vez mais harmonizados, sintonizados com a lei divina, para que sejamos espíritos cada vez mais maduros, renovados em termos de sentimentos, de pensamentos, para que possamos refletir cada vez com mais limpidez os potenciais divinos que todos trazemos. Então, um aspecto muito importante é, uma vez que somos alcançados pela tristeza, pelo desânimo, movimentarmos o nosso coração, recorrendo aos recursos da esperança, da prece, para que não permaneçamos nessa situação, para que não nos deixemos tomar por completo pelo desalento, pelo pessimismo, pelo desânimo. Busquemos quanto antes renovar-nos à luz que nos chega do mais alto pela prece, por exemplo, pelo estudo nobre, pela busca do bem que transforma os rumos do nosso destino, buscarmos nos renovar para transformar a tristeza em esperança, para que saiamos das sombras densas do pessimismo e do desânimo, encontrando em Jesus, no Evangelho, bom ânimo, ânimo renovado para continuar. É muito importante que não nos deixemos levar a essa circunstância de desalento, de desânimo total. Por isso, ele prossegue dizendo-nos: enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante ao encontro do novo dia. A própria natureza, então, amigos, está aí a nos ensinar que não existe noite plena, escuridão total. Mesmo durante as noites, o Criador acendeu a luz das estrelas para dizer a todos os caminheiros do mundo que sempre há luz, mesmo em meio às sombras densas. Temos aí a luz do luar, e mesmo quando falta a luz do luar, quando a lua é nova, temos ali a luz das estrelas, a iluminar os caminhos e a orientar os passos do viajor, que se orienta por essas estrelas, trazendo isso para a nossa vivência. Por mais sombria, por mais fria seja a noite pela qual temos caminhado, existem sempre essas estrelas que se acendem nas noites dos nossos destinos para nos trazer forças renovadas, para nos alimentar a esperança e a confiança em Deus. As estrelas, por exemplo, das amizades. As estrelas de páginas como essas que vamos acessando na literatura mediúnica de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de uma Ivone Pereira, ou as estrelas das lições de Jesus no Evangelho. Quando buscamos o Evangelho nestas nossas noites,
O Evangelho é como que uma constelação sublime de estrelas incontáveis a iluminar os períodos sombrios de nossas vidas. Ou o Espiritismo, a mensagem que nos chegou dos Espíritos, que, como está lá no próprio prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos que são quais estrelas cadentes que baixaram do céu à terra para iluminar os caminhos das criaturas, para trazer-nos esperança, para infundir-nos fé, para estimular-nos ao amor, ao bem. São eles também estrelas que se acenderam nos caminhos humanos de uma humanidade que se mergulhava no materialismo, na descrença, no pessimismo, no egoísmo. Eis que Jesus nos enviou toda uma falange de estrelas, espíritos, que desceram sobre a terra, sobre a noite das angústias humanas, das dúvidas humanas e das inquietações, para renovarem, abrirem as perspectivas para cada um de nós e para todos nós de um modo em geral, falando-nos do futuro, falando-nos da nossa destinação, que não é o túmulo, que não é a limitação da matéria, mas sim o infinito, a eternidade, falando-nos que a vida prossegue estuante, maravilhosa e bela, para além da estreiteza da matéria, para além dos pórticos do sepulcro, a vida imortal, onde lá estão os seres queridos que se antecederam a nós nessa jornada para além do túmulo, seguem lá, da maneira que os conhecemos, nos amando, assim como nós ainda os amamos, e eles sentem essas vibrações. Então é isso que Viana de Carvalho está aqui nos dizer. As estrelas são essa permanente mensagem divina a todos nós, seres humanos, de que nunca a noite é plena, nunca a escuridão é total. Temos sempre, nas noites de nossas almas, as estrelas das amizades, das mensagens que nos chegam do mais alto, de uma página sublime, do trabalho no bem que possamos fazer, da gentileza, dos sorrisos que possamos semear. São todos esses elementos, estrelas que se acendem para nós nos momentos sombrios. Prossegue ele, não pode? Tremem-lhe os pés sob o fardo da aflição? Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho? Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. E aqui ele faz questão de grafar a esperança com E maiúsculo, como a dizer que é esse gênio divino, essa força sublime que chega-nos vinda diretamente do próprio Pai e que tem, no contexto da criação universal, esse papel de nos permitir antever o porvir imenso. Então, quando a nossa visão está ali limitada, muito restrita ao aqui e agora, aos acontecimentos imediatos, às angústias do agora, a esperança chega e alarga-nos os horizontes, fazendo-nos entrever o imenso porvir que nos espera. Quando a nossa visão está ali limitada pelas sombras, quando não conseguimos ver mais além, nessa noite em que nos encontramos, a esperança chega com a luz que se acenda em nosso interior e nos permite ver toda a luz que nos espera no imenso porvir. Porque, como nos mostra o Espiritismo, o nosso horizonte, o nosso futuro é sublime. A felicidade que está reservada a todos nós, enquanto espíritos imortais, filhos de Deus, é grandiosa demais para ser descrita em palavras humanas. Como o apóstolo Paulo diria em uma de suas cartas, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Assim será a todos os espíritos que se mantiverem fiéis ao amor, crescendo, progredindo, evoluindo, o que lhes espera no futuro não pode ser descrito em palavras humanas, em termos de beleza, de grandeza, de sublimidade. É o que a esperança faz conosco. Acende luzes, amplia horizontes,
permitindo-nos ver mais além. E ao renovar esse pano de fundo pelo qual enxergamos a vida, necessariamente ela transforma também a maneira pela qual nós apreciamos aquilo que nos acontece agora, os problemas, as dificuldades que antes pareciam grandes demais porque a nossa visão se limitava a eles, se detinha apenas neles, agora que se abre para além deles um horizonte tão vasto, eles se tornam muito menores, muito mais contornáveis, muito mais suportáveis do que antes eram. É a mudança do ponto de vista, como dirá Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando ele fala, na medida em que mudamos o nosso ponto de vista com relação às coisas e aos acontecimentos, na medida em que nos elevamos em espírito, em pensamento, e vemos as coisas de mais alto, como se modificam as nossas apreciações, como se modificam os nossos sentimentos, o nosso pensamento sobre os fatos que nos acontecem. É como alguém que subindo numa montanha pudesse ver agora, por um novo prisma, por um novo ângulo, aquele obstáculo no caminho que antes parecia incontornável, mas que agora, do mais alto, ele consegue ver muito bem como contornar aquele obstáculo para seguir adiante. Como depois daquele vale sombrio vem um campo verdejante, um planalto, uma planície sublime. Basta ter a coragem de passar por esse vale confiando em Deus, confiando nas forças superiores que nos amparam, que nos orientam os destinos. Então é isso que ele está dizendo. Quando está muito difícil, quando parecemos não ser capazes de encontrar um novo sentido para a vida, de cultivar novos sonhos, novos projetos, ergamos uma prece à força divina da esperança, para que ela nos permita antever o porvir imenso e luminoso. Recolha-se a oração e ela, a esperança, virá, doce, infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. Olha que bonito como ele define aqui para nós a esperança. Ela é a doce e infatigável enfermeira. Assim como nós temos aqui a enfermaria no mundo, a medicina do mundo, a terapêutica do mundo, nós temos a terapêutica espiritual, na qual a enfermeira aqui sublime é a esperança, aquela que visita-nos o coração ferido, chagado, dolorido e balsamiza as dores, aplica ali o medicamento da fé, aplica ali os recursos do Evangelho, o carinho do Cristo, que cura então as nossas chagas morais. Assim como o Mestre Divino outrora, quando esteve entre nós, curou a tantos enfermos, a tantos aflitos, ele é, antes de mais nada, o médico da alma, o sublime médico das almas, que vem curar-nos as chagas morais, as angústias existenciais, as feridas do coração. E quando oramos então ao mais alto, quando recorremos à esperança, ela é a mensageira de Jesus, a enfermeira que o Cristo nos envia para pensar, cuidar das feridas do nosso coração, recompondo as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso estímulo, para que possamos prosseguir na caminhada. Então ela é essa doce e infatigável enfermeira. Podemos recorrer a ela tantas vezes quantas se façam necessárias. Não há limite aqui. Não há efeito colateral prejudicial no que diz respeito a esse medicamento sublime, o da oração, quando estamos aí a recorrer à esperança e a Jesus. É de uso indiscriminado, porque, como aprendemos com o Livro dos Espíritos, o auxílio após uma prece jamais é negado a qualquer espírito que seja. Ele sempre será atendido, ele sempre será amparado. O auxílio sempre chegará a todo aquele espírito que ora. Seguindo aqui, ele prossegue. Atenda-lhe o apelo carinhoso
e prossiga sem desfalecimento. Então, é preciso que ouçamos as respostas, as orientações que nos chegarão por meio da prece, por meio dessa enfermeira divina que é a esperança, que então nos dirá nos refolhos do coração, no mais íntimo da nossa alma: prossiga, força, confiança, esperança, lembra-te de Jesus, lembra-te do teu amor, do seu amor por nós, lembra-te de Deus, o Pai Celestial, que vela por cada um de seus filhos. Então atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. É o que a esperança nos pede. Sigamos adiante, prossigamos para o alvo, como diria Paulo. Não o embote, o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Então não deixemos, está dizendo ele aqui, que o elixir da inércia, entorpecente elixir da inércia, apague ou obscureça, abafe o apelo da esperança. Não deixemos que o fel corrosivo do sofrimento venha a comprometer, a corromper esses recursos que nos chegam da esperança. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Porque é isso que a prece vai proporcionar para nós. Nesse diálogo que se estabelece na prece entre o nosso pensamento e o pensamento do Cristo, entre o nosso pensamento e a inspiração divina, vamos recebendo do alto recursos para entender melhor as circunstâncias, as situações, para refletir, para não chegarmos a conclusões ou a ações precipitadas. Vamos ganhando serenidade interior, paz, para entender melhor as circunstâncias e com isso encontrar os caminhos de saída. Ver que elas não são apenas ruins, não são de todo prejudiciais como antes julgávamos, elas trazem também elementos de renovação, elementos transformadores, elas nos estimulam a progredir, a nos transformarmos. Não há apenas ali o mal, há também um bem oculto que muitas vezes não enxergávamos antes. É preciso buscar então esse recurso para podermos acolher essas sugestões e refletir. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que até agora você não conseguira ver. Então a gente vai abrir o nosso coração também, a nossa mente, o nosso olhar, para outras dores ao nosso redor. E na medida em que vamos nos importando, vamos atentando para essas outras dores, as nossas vão parecendo menores. Na medida em que nos dispomos a enxugar lágrimas de outros corações aflitos, as nossas vão sendo enxugadas também pelos espíritos superiores que nos ajudam na tarefa do bem e da caridade. Quantas vezes o próprio Chico, em momentos de aflição tremenda, não era instado por Emmanuel a comparecer naqueles bairros, naquelas regiões de maior sofrimento, a amparar famílias em extrema dificuldade. E então o Chico, que havia ido até lá com extremas dores, angústias no coração, voltava renovado, repleto de novo ânimo, de inspiração e de esperança, porque ao enxugar lágrimas alheias, as suas também eram enxugadas. Ao consolar dores alheias, as suas também eram consoladas. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia. Inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Quando os nossos braços, amigos, se abrem para acolher, quando as nossas mãos se estendem para auxiliar, braços e mãos do alto se abrem e se estendem para nós também. Quando esquecemos um pouco das nossas angústias e das nossas dores para buscar a seara do auxílio, a seara da caridade, eis que as forças sublimes da caridade e o auxílio do mais alto descem sobre nós, aliviando os nossos fardos, renovando as nossas forças. E então voltaremos dessas experiências transformados. Aqueles obstáculos antes intransponíveis ao nosso olhar, agora
naturalmente vão sendo solucionados, porque estaremos conduzidos, guiados pelas forças mais altas da vida, que representam Jesus junto de nosso coração, que representam o próprio Pai Criador junto de nós. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Então, muitos confundem o que realmente é a esperança. Esperam, mas é um esperar que não é marcado pela confiança, pela fé ou pelo trabalho, por fazer a parte que nos cabe. Porque esperançar não é simplesmente esperar na inércia ou esperar de maneira ansiosa, angustiada, não. Esperançar é aliar à espera o trabalho no bem, a parte que nos cabe, o cultivo dos valores nobres que aprendemos com Jesus, o estudo que nos aperfeiçoa, que nos transforma. Isso é esperançar. É juntar ao esperar o trabalho, a ação, a renovação. Porque o esperar pelo esperar pode ser simplesmente inércia, preguiça, ilusão. Pode nos levar a essa condição de impaciência ou de tortura mortal, mental, convertendo o que deveria ser uma bênção em nossas vidas, convertendo ali num caminho de desvio, de afastamento da lei divina, da saúde ou do equilíbrio espiritual. Então não confundamos esperançar com simplesmente esperar. É um esperar sim, mas um esperar agindo, um esperar confiando, um esperar fazendo a parte que nos cabe, entendendo que para todas as coisas há um tempo devido. Deus tem o seu tempo para cada coisa, como já se aprendeu, ou como já aprendemos lá com o Antigo Testamento, quando no livro de Eclesiastes se nos diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Por isso, ele vai encaminhando aqui a conclusão da sua belíssima mensagem. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do Espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Então, aqueles que acendem a sublime claridade da esperança no imo do Espírito, pelo estudo, pela oração, pelo trabalho no bem, eles vão entender a sabedoria do tempo, vão aprender a esperar, a entender esse tempo de Deus, o tempo de cada coisa debaixo do céu. E com isso vão adquirir a sublime ciência da paz, ou a paciência, que é a ciência da paz, essa filha natural, essa filha primogênita da esperança, do saber esperar. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. É essa mensagem que fica para nós, amigos, nesse momento desafiador, nesse momento de sombras a envolverem a tantos corações, as sombras do desânimo, do abatimento, do pessimismo, da infelicidade, que saibamos acender a claridade da esperança em nossos corações, iluminando não só os nossos caminhos, os nossos passos, mas também daqueles que seguem conosco. Que Jesus abençoe e inspire a cada um de vocês e que o seu amor alimente a sublime chama da esperança no coração de todos. Muita luz e muita paz.